A Rússia, hoje, em plena luz do dia, atacou a região de Kiev com mísseis balísticos logo após uma noite de ataques massivos de drones e mísseis ucranianos contra fábricas russas e depósitos da Wildberries. Hoje, 24 de julho, os russos atacaram um campo de treinamento na região de Kiev, onde naquele momento estava acontecendo uma exposição de armamentos. Infelizmente, há mortos, feridos e destruição. Segundo a mídia, trata-se de uma exposição de drones chamada Armada. De acordo com as últimas informações, já se sabe de 10 mortos e 100 feridos como resultado do ataque ao campo de treinamento na região de Kiev. E aqui está o detalhe, que vamos analisar esse assunto duramente hoje. O anúncio sobre a realização desta exposição no campo de treinamento estava disponível livremente na internet, ou seja, os russos podiam ficar sabendo do evento, a partir de fontes abertas, e atacar exatamente durante um evento específico. Você está vendo isso? Está pegando fogo na Wildberries. Na segunda parte deste episódio, vamos discutir os ataques da Ucrânia contra a Rússia na noite passada. Em particular, um míssil Flamingo atingiu uma fábrica em Kirov, que produz mísseis antiaéreos para o exército russo, a 1.000 quilômetros da fronteira. Além disso, hoje há incêndios em depósitos da Wildberries em São Petersburgo, Tver e na ocupada Simferopol. E os analistas ocidentais já estão afirmando com todas as letras que finalmente a guerra atingiu, justamente os russos ricos. E isso mudou drasticamente a percepção deles sobre a guerra. Ao mesmo tempo, a Rússia hoje fechou o Mar Negro. E os russos estão tentando fugir em massa da Rússia em meio a rumores de mobilização. Meu nome é Alexei Petty. Vamos discutir todos esses temas juntos. Mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal do YouTube. Estamos chegando à marca de 300 mil inscritos, por isso ficarei grato pelo seu apoio, pela sua inscrição. Então vou começar este episódio falando sobre o ataque ao campo de treinamento na região de Kiev, porque essa é a principal e mais dolorosa notícia do dia de hoje. Na tarde de 24 de julho, o exército da Federação Russa realizou um ataque com mísseis na região de Kiev. Isso foi informado oficialmente pelo presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Ele afirmou que o resgate está em andamento no local do ataque. Posteriormente, a administração militar regional de Kiev esclareceu que a região mais afetada pelo ataque foi o distrito de Bucha. Segundo informações preliminares, o ataque atingiu o território de um campo de treinamento privado onde estavam ocorrendo eventos. Por volta das 11h30 da manhã, uma série de explosões foi ouvida em Kiev. As forças aéreas da Ucrânia relataram vários alvos de alta velocidade indo para a capital e região após alertarem sobre a ameaça de mísseis balísticos do norte. Depois, nas redes sociais, circulou que o ataque teria sido contra uma exposição de tecnologias militares perto de Kiev. Quem falou sobre isso aos jornalistas foi Valery Borovik, fundador da empresa fabricante de produtos de defesa First Contact. Segundo ele, era realmente uma exposição de drones. Até o momento, sabe-se de 10 mortos e cerca de uma centena de feridos. E agora, o motivo pelo qual está havendo uma forte polêmica nas redes sociais. O anúncio da realização de uma exposição de armamentos no campo de treinamento. O anúncio estava disponível na internet, eles só divulgaram isso. Ou seja, a inteligência russa não precisava obter absolutamente nada, bastava apenas monitorar fontes abertas com uma palavra-chave. Bastava apenas digitar exposição de armamentos, exposição de drones e assim por diante. E a publicidade contextual vai acabar mostrando para você a informação de que tal exposição será realizada na região de Kiev. Por isso, Borovik afirma que o ataque provavelmente ocorreu devido a um evento específico. Não foi de forma indiscriminada, não foi ao acaso, não foi simplesmente no campo de treinamento, mas sim com precisão, sabendo que naquele momento estariam reunidos ali fabricantes de drones, representantes de escolas de aviação e, claro, militares. E por mais que agora os ex-conselheiros do ex-ministro da Defesa falem que os russos fizeram reconhecimento aéreo, reconhecimento espacial, imagens de satélite e assim por diante, o problema é que fazer esse tipo de evento abertamente é perigoso, mas mesmo assim continuam. Eu não vou citar nomes, mas se você monitorar as redes sociais agora, vai ver literalmente alguns nomes de ex-conselheiros do ex-ministro da Defesa que garantem que, infelizmente, os russos, com a ajuda da inteligência, descobriram onde e o que está acontecendo. Mais uma vez, quero enfatizar que tudo isso estava disponível publicamente.
E aqui eu lembro que ainda em agosto de 2023 as tropas russas atacaram o centro de Chernigov e Chernigov. Naquela ocasião, um dos mísseis atingiu o teatro dramático local, onde estava acontecendo uma exposição de drones chamada Lyuchip Tashki. Naquele dia, 7 morreram e mais de 150 ficaram feridas. O organizador daquela exposição foi o projeto Victory Drones, cuja fundadora é Maria Berlinskaya, que já está envolvida com drones há muito tempo. Naquela época, ela foi muito criticada por organizar esses eventos abertamente. 3 anos depois, um evento similar ocorre novamente de forma aberta. A conclusão dessa história é simples. Qualquer anúncio público de um evento onde se reúnem fabricantes de armas e militares é praticamente um convite para um ataque russo. O inimigo lê perfeitamente nossos sites, canais do Telegram, comunidades e assim por diante, e lê com mais atenção do que nós mesmos. Quanto ao quadro geral do ataque da Rússia, nestas últimas 24 horas, uma casa de repouso foi atingida na região de Chernihiv. Em Kherson, um homem de 68 anos ficou ferido, e na região de Odessa, uma mulher e uma criança ficaram feridas. Nossa defesa antiaérea derrubou 164 alvos aéreos durante a noite e manhã. Você está vendo isso? É um absurdo. Eu dormia profundamente à noite e não ouvi nada. Ao acordar de manhã vi isso. Ainda estou tremendo. Acho que esse depósito no altar é em São Petersburgo. Continuação. Ele está pegando fogo, Wildberries. Eu entrei na estrada pedagiada. Está pegando fogo forte justamente no maior depósito de São Petersburgo. A defesa aérea estava derrubando? A defesa aérea estava funcionando, foram 7 no total. Passaram por todos os depósitos e atingiram exatamente o Wildberries. Continua, aqui está o grande. Continua. Continua. Continuação. Continuação. Obrigado por estar comigo, obrigado. Naquela noite toda a Rússia estava em chamas. Na manhã de 24 de julho, as forças de defesa da Ucrânia atacaram uma empresa de defesa na cidade de Kirov. O nome completo do alvo é Sociedade Anônima Empresa de Engenharia Mecânica Avitec de Viatka. Faz parte do consórcio Almaz-Antey, ou seja, a principal estrutura da construção de defesa antiaérea russa. Vamos analisar o que exatamente essa fábrica faz, porque disso depende o entendimento de quão doloroso realmente foi o ataque. E ainda por cima, sabe com o que atingiram? Com um míssil Flamingo que, segundo os russos, a Ucrânia não possui. Desculpe o desvio lírico, mas tenho um episódio no meu canal do YouTube sobre o míssil Flamingo que volta e meia fica relevante. E aí, de vez em quando, eu vejo lá comentários, sabe? Isso já acontece há cerca de 1 ano. Aparecem russos e escrevem: não, esse míssil não existe, isso é tudo invenção, não existe nada disso. Estão só mostrando desenhos animados para vocês e por aí vai. Pois é, hoje esse é o tal desenho animado. O desenho animado atingiu uma fábrica em Kirov. Então, o que é importante nisso? Primeiro, essa fábrica, a Avitec, está envolvida na produção dos sistemas de mísseis antiaéreos Tor.
É uma defesa aérea de curto alcance das tropas, usada pelos russos para proteger suas tropas e instalações contra nossos drones e mísseis. Ou seja, estamos eliminando a produção da defesa antiaérea deles. Em segundo lugar, e isso é ainda mais importante, a empresa fornece componentes para os motores dos mísseis KH-101 e KH-59, e ambos os mísseis são mísseis de cruzeiro estratégicos, que os russos usam regularmente para atacar nossas cidades durante ataques em massa. Ou seja, a fábrica está diretamente envolvida na produção daquilo que atinge as casas ucranianas. Terceiro, além disso, a empresa é especializada em mísseis ar-ar, mísseis alvo, assentos ejetores e sistemas de aviação. O que usaram para atingir essa fábrica é realmente um motivo de orgulho à parte. O cofundador da empresa ucraniana Fairpoint, Denis Stillerman, publicou hoje um vídeo com o lançamento de um míssil. E a empresa confirmou que a fábrica na Rússia foi atingida por um míssil de cruzeiro FP-5 Flamingo de fabricação ucraniana. A distância é de mais de 1.000 quilômetros da fronteira com a Ucrânia em linha reta, ou seja, nosso próprio míssil, nossa produção, 1.000 quilômetros para o interior, na minha opinião, é um resultado bastante impressionante. As consequências, segundo o lado russo, são as seguintes. O governador de Kirov, Alexander Sokolov, inicialmente confirmou o próprio fato do ataque a, como ele disse, uma empresa em Kirov e a presença de feridos, mas no começo não deu detalhes. Depois, os números aumentaram. Descobriu-se que 6 pessoas morreram no local e outras 26 ficaram feridas. Segundo ele, o incêndio foi controlado. Eletricidade e água na cidade foram restabelecidas após interrupção causada pelo ataque. Segundo testemunhas, a onda de choque quebrou as janelas dos prédios a 300 metros do local da explosão, ou seja, é evidente a força desse impacto. E agora vem um detalhe que diz muito sobre a organização deles, desses russos selvagens. Ou seja, as pessoas relatam nas redes sociais que não houve nenhum aviso sobre o ataque, as sirenes de alerta aéreo não funcionaram e, ao que tudo indica, não foi feita nenhuma evacuação dos funcionários. Ou seja, a fábrica continuou funcionando normalmente até o momento em que foi atingida por um míssil. Ou seja, a fábrica, da Almaz Antey, que fabrica sistemas de defesa antiaérea, ficou sem aviso, sem sirene de alerta aéreo e nenhum sistema de defesa aérea a protegeu. Bem, é uma ironia interessante. Volodymyr Zelensky comentou: nossas forças de defesa da Ucrânia hoje atingiram uma das mais importantes fábricas militares em Kirov, na Rússia. Ela fornece componentes para equipamentos de aviação e mísseis que, em particular, são usados em ataques massivos contra nossas cidades e comunidades. E então ele chamou isso de uma resposta justa aos ataques russos contra a Ucrânia e acrescentou que as sanções de longo alcance funcionaram a uma distância de quase 1.350 quilômetros contra uma instalação petrolífera. Ou seja, lá atingiram não apenas a fábrica de mísseis em Kirov. E enquanto Kirov estava em chamas, nossos drones, não mísseis, mas drones, estavam atacando a logística. E desta vez, os ataques chegaram ao norte da Rússia, incluindo a segunda capital deles. Em particular, em São Petersburgo, drones FP-1 atacaram um complexo logístico, o complexo logístico Wildberries, um dos maiores centros de processamento e distribuição de mercadorias da empresa em todo o noroeste da Rússia. E depois de vários impactos, começou um grande incêndio lá. Ressalto que houve vários impactos, nenhuma defesa antiaérea protegeu e ninguém sequer tentou realmente se defender desse ataque. Continuação. Legendas por Dima Torsok. Legendas criadas por Dima Torsok. Lá vai ele voando. Aqui está ele, aqui está ele, aqui está ele, aqui está ele, aqui está ele. Caramba! Porra!
Você percebeu como se tornou rotineiro o fato de que drones ucranianos e mísseis voam livremente por toda a Rússia, 1.300 quilômetros, 500 quilômetros, não importa a distância. Voam livremente, atacam depósitos, atacam refinarias de petróleo, atacam tudo o que encontram pela frente e a tão elogiada defesa antiaérea russa simplesmente não consegue fazer nada a respeito. Lembro que no início eles ainda derrubavam algo, mas agora isso se tornou comum. E aí o governador da região de Leningrado, Alexander Drozdenko, claro, depois das 3 da manhã, relatou que eles supostamente derrubaram 33 drones sobre a região. A formulação clássica dizia que derrubaram todos, enquanto nas redes sociais surgiam mensagens sobre ataques em massa na região. Vamos em frente. Tver. O chefe da região, Vitaly Korolev, informou sobre um incêndio em um prédio administrativo de um centro logístico no vilarejo de Elevator após o ataque. Moradores registraram o incêndio em fotos e vídeos. As autoridades não informaram a dimensão do caso, mas armazéns também estão queimando. E o mais emblemático: as forças armadas da Ucrânia estão agora removendo o lixo da Crimeia ucraniana, que foi levado para lá por esses russos selvagens e imundos. Em Simferopol, também houve um incêndio à noite em um depósito da Wildberries após um ataque de drone. No geral, a destruição dos depósitos da Wildberries segue intensa. E agora vem a parte mais interessante, como isso funciona, não no sentido militar, mas no social e psicológico. Ataques visam diretamente os depósitos da Wildberries. Hoje eu abri o Wall Street Journal e vi um artigo lá. O jornal dedicou uma matéria aos ataques contra a Wildberries. Na verdade, existe uma análise separada cuja conclusão é bem desfavorável ao Kremlin. Então, a principal tese do jornal é a seguinte: durante 4 anos, o Kremlin se esforçou para proteger os russos das consequências da guerra, mantendo a aparência de uma vida normal para os moradores urbanos mais ricos, enquanto os pobres eram simplesmente enviados para morrer na Ucrânia. O cenário era lojas abertas, entregas normais e a guerra só aparecia na TV, distante. Mas agora, drones ucranianos estão atacando os centros logísticos da maior empresa de comércio eletrônico do país e assim trazendo a guerra para dentro das casas da classe média russa. E, como relata a publicação, 81 milhões de pessoas usam os serviços da Wildberries todo mês. Isso é mais da metade da população da Rússia. O Wall Street Journal observa que o descontentamento já vinha crescendo antes dos ataques aos depósitos devido à falta de combustível causada pela campanha ucraniana de meses de ataques às refinarias de petróleo. E em seguida, a publicação cita a avaliação da Oxford Economics de um relatório analítico desta semana, literalmente. A crise de combustível talvez seja o choque mais perceptível para os cidadãos comuns desde a mobilização de novas tropas em setembro de 2022. Ao mesmo tempo, como destaca a publicação, Vladimir Putin não demonstra nenhuma inclinação em reduzir suas ambições militares em resposta ao agravamento da economia. Ou seja, as pessoas estão em situação pior, mas ele segue, o que mostra bem a realidade da Rússia. Os russos podem até morrer de fome, que Putin não vai se importar com isso, porque ele está focado na guerra, em Roma, no Donbás e em todo o resto. E a continuação lógica de toda essa história. 2 notícias sobre como os russos estão reagindo a tudo isso. A primeira notícia: a Rússia declarou oficialmente hoje que suas águas no Mar Negro são perigosas para a navegação. Os russos mal tiveram tempo de se alegrar com o fato de que navios não entram mais nos portos de Odessa, quando descobriram que eles também não vão para os portos russos. A Bloomberg escreve que o aviso é direcionado a todos os navios que estão na zona econômica exclusiva da Rússia no Mar Negro, e o Ministério da Defesa russo explica isso pela ameaça de ataques de drones ucranianos e drones marítimos. Ou seja, pensem na dimensão dessa mudança. O país que há 4 anos tenta sufocar os portos ucranianos agora admite que sua própria zona marítima se tornou insegura. Ou seja, nossos drones marítimos e aéreos transformaram o Mar Negro em um problema para os russos. Segunda notícia: os russos, por algum motivo, começaram a fugir da Rússia. O número de buscas na internet sobre como tirar passaporte e para qual país ir sem visto atingiu rapidamente níveis recordes desde o início da guerra em grande escala. O motivo é claro. No dia 22 de julho, a Duma Estatal da Federação Russa aprovou em um único dia uma lei que abre caminho para enviar à linha de frente condenados por banditismo e contrabando de drogas.
A Guarda Nacional Russa está preparando a ampliação de seus poderes especificamente para o período de mobilização e lei marcial. E a inteligência ucraniana cita o número de pelo menos 500 mil pessoas para o recrutamento do outono. E ontem eu lancei um episódio separado sobre esse assunto. Lá tem toda a análise da lógica de por que os russos realmente precisam temer e fugir da Rússia. Porque realmente todos os fatores indicam que Putin vai anunciar a mobilização no outono. Em que formato isso vai acontecer já é outra questão. Acessem o canal e vejam o episódio anterior sobre esse tema se ainda não assistiram. Na verdade, está ficando cada vez mais difícil fugir. Como se descobriu oficialmente, em um ano, mais de 3 milhões de russos já receberam restrições para sair do país. E aos homens simplesmente negam a emissão de passaportes. Resultado, o dia hoje, claro, é difícil. Por um lado, nossa dor. É o ataque com míssil balístico ao campo de treinamento na região de Kiev, onde estava acontecendo a exposição armada. Lá, 10 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas. Estas são as informações disponíveis até agora. E uma lição amarga sobre anúncios públicos que o inimigo lê em vez de dados de inteligência. Por outro lado, o trabalho ucraniano Flamingo, a 1000 quilômetros para dentro, contra a fábrica da Almaz Antey, que fabrica para ele sistemas de defesa aérea e componentes para mísseis que atingem nossas cidades. Além disso, 4 de uma vez só depósitos da Wildberries pegando fogo, de São Petersburgo até Simferopol. E o mais importante é o efeito. A guerra chegou à classe média da Rússia. A crise de combustível se tornou para os russos comuns o choque mais doloroso desde a mobilização de 2022. As pessoas estão procurando em massa uma maneira de sair da Rússia. E o Kremlin declara perigosas suas próprias águas no Mar Negro. Aqui vou colocar reticências. Sua opinião, suas conclusões, escreva nos comentários abaixo deste episódio. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. Se você quiser apoiar o trabalho deste canal no YouTube, ficarei agradecido por isso. Você pode fazer isso com qualquer doação pelos links e dados na descrição deste vídeo. É isso. Se cuidem. Tchau a todos.